Mas campanha, Leda, tem que ter disposição. Você tem que ser leal e não pode ser ingênuo. E a política eu vejo muito assim. O meu maior orgulho de fazer parte desse governo é que o executivo escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro é muito bom. O que me tira do sério, Leda, a polarização para mim, muita gente fala, a política está polarizada. Eu vejo isso positivo. Hoje você só pode fazer propaganda de bebida alcoólica depois das 9 horas da noite. Como é que você faz apologia à maconha às 11 horas da manhã na TV Globo? E quando a Ludmilla veio com uma desculpa de falando que é a grama, ela não fuma grama, ela não fuma alface. Ai, que delícia! Sodier Doces está apoiando o canal Leda Nagli. Os convidados vão ter bolo, salgadinho e docinhos da Sodier. Ainda vão levar para casa, ó, essa caixinha de doces maravilhosa. E eu vou poder comer os bolos da Sodier todo dia que tiver gravação, não é bom? Adorei essa história. Meu convidado de hoje é um deputado federal Luiz Lima, deputado pelo Rio de Janeiro. Mas eu conheci o Luiz Lima há 20 anos atrás, um garoto recém-vitorioso no Pan-Americano, Olimpíadas, medalhista olímpico, com todos os prêmios e recordes de um nadador. Né? Eu fiquei surpresa de ver que você foi, confesso a minha ignorância, fiquei surpresa de ver que você foi eleito deputado federal. Você já tinha interesse pela política, não? Ô Leda, somos dois. Se a gente voltasse no tempo há uns 4 anos atrás e você me perguntasse, Luiz Lima, você pensa em ser um deputado federal? Eu ia dizer para você que não. Mas a vida revela surpresas sem querer. A gente está trilhando o nosso caminho, sem querer mesmo, né? Mas quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente já fazia política. Eu tenho um projeto aqui em Copacabana há 10 anos, e Copacabana é a praia mais democrática do Brasil. Você sabe, né, Leda? Você é do Rio. Sim. Você tem preto, tem branco, tem católico, tem muçulmano, tem judeu, tem flamenguista, tem tricolor, tem vascaíno, botafoguense, tem todo mundo. E esse é o meu público. Então, em 2016, assim que a Dilma sofreu impeachment, eu recebi um convite para ser secretário nacional de esporte. E eu pensei que era trote. Não imaginei, porque é a maior secretaria do Ministério, um volume de recursos muito grande, e eu só tinha administrado a minha vida, com eventos esportivos, com projeto, e aceitei. E esses 12 meses que eu tive em Brasília, ele chamou a atenção positivamente da CGU, do TCU, do Ministério da Defesa, e de pessoas que no futuro me convidariam a compor a nominata do presidente Bolsonaro a candidatos a deputados federais pelo Rio de Janeiro. Então foi em função desse meu trabalho de 12 meses, também sem esperar, e muito fruto, Leda, do bom senso, do equilíbrio emocional. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas tem que ter coragem. Pedir tomada de conta especial que leva algumas pessoas a responder pelos seus atos, tudo isso eu fiz. Não é difícil, Leda, só que foi bacana e eu recebi o convite e estou aqui hoje como deputado federal. O deputado federal eleito sem recurso de fundo Eleito partidário? sem fundo eleitoral, com doações de pessoas que acreditaram em mim, com muita sola de sapato, muitas noites sem dormir. Com quanto dinheiro você fez sua campanha? R$250 mil de doação. Eu tive 115 mil votos no estado do Rio de Janeiro, fui votado nos 92 municípios, fui o campeão de votos na região serrana do estado, uma região onde você tem um voto de opinião, realmente, né? Onde você tem as pessoas mais conservadoras hoje. É porque é uma região também muito sofrida, né? Com as também, enchentes, principalmente em Nova Friburgo, onde eu fui o campeão de votos, com 20% dos votos. Uma região que foi devastada em 2011. E muito em razão da minha mãe, que é de Limoeiro, interior de Pernambuco, e ficou órfã aos 7 anos e foi estudar em Friburgo. Então foi uma cidade que eu cresci na infância. E a minha campanha nasceu mesmo na região serrana. Em Copacabana tive muitos votos, aproximadamente 8 mil votos só em Copacabana, onde eu tenho meu projeto, mas campanha, Leda, tem que ter disposição. Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o Flávio acreditaram em mim, sou muito grato, tenho certeza que se não fosse por eles e defendendo a bandeira deles, eu não teria os 115 mil votos, mas entre todos os candidatos pelo partido do Bolsonaro a deputado federal no Rio de Janeiro, eu fui o terceiro mais votado, foi o Hélio Bolsonaro, o Carlos Jordi,
e eu. Elegemos 12 deputados federais pelo partido Bolsonaro. E está dando para fazer coisas importantes para trabalhar? Muito. É real esse trabalho? É real, é real. Eu tive a sorte de ter pessoas me cercando. Eu escolhi pessoas muito boas para compor o meu gabinete. Eu fiz parte do Renova BR também, movimento suprapartidário, lá que me ajudou na minha formação, mas tenho a minha convicção de deputado de direita, de pró-Bolsonaro, de pró-governo, isso que me fez aceitar o convite, e fui o primeiro congressista entre deputados federais e senadores de primeiro mandato a ter um projeto de lei aprovado em 55 dias, uma alteração na Lei Maria da Penha, que entrou em vigor agora dia 11 de dezembro, no Diário Oficial, que a mulher agredida hoje, agredida pelo seu companheiro, ela pode pedir o divórcio imediatamente. O juiz da Lei Maria da Penha, ele adquire uma responsabilidade civil e criminal. Então, só pelo fato de eu, em tão pouco tempo, foram 2 deputados só de novos mandatos que aprovaram um projeto de lei esse ano, eu e a deputada Paula Belmonte, de Brasília. Então, para mim, foi uma honra. E tem um que eu estou quase conseguindo aprovar, que é uma limitação nos juízes plantonistas, para não acontecer aquilo que aconteceu com o Lula, de um juiz plantonista soltar ele, dar uma confusão. Então, se você tem no Congresso Nacional a vontade de realmente fazer política e mudar a sociedade para melhor, você tem que ter uma interação lá dentro. Então, eu fiz algo que muita gente não gostou dentro do meu partido, as pessoas me disseram. Eu convidei a Érica Cocai, do PT, para ser relatora do meu projeto. Jura? E que ela pensa totalmente o oposto do que eu penso dentro da política nacional hoje. Como é que você conseguiu Só que a isso? pauta de violência contra a mulher é suprapartidária. E é também a bandeira dela. Então, esse projeto foi aprovado por unanimidade, com a assinatura de todos os presidentes de todos os partidos. Então, eu tive, graças a Deus, essa sensibilidade de conversar com todos. Eu não preciso concordar com um adversário meu, mas eu não preciso querer destruí-lo também. Então, o que eu faço é conquistar os eleitores dele a votarem em mim. E eu torno a competição mais saudável, mas eu evito críticas pessoais. Eu faço, sim, críticas pelo que a pessoa acredita, mas não querendo causar um mal àquele meu adversário político, entre aspas. A competição é a sua marca, né? Você compete desde que idade? Eu compito desde os 5 anos, Leda, e me tornei um atleta da seleção aos 16. Então, eu digo o seguinte para os papais e para as mamães que estão vendo o seu programa: a competição faz parte da vida. Faz bem para a criança? Faz bem para a criança desde... Forma um adulto melhor? Forma, claro. A vida é uma eterna competição. Até para você conquistar a sua namorada e a sua mulher, você está competindo com alguém. Isso é fato, mas depende do jeito que você encara a competição. Você tem que ser leal e não pode ser ingênuo. E a política eu vejo muito assim. Você tem pessoas ali querendo puxar o seu tapete o tempo todo e você não pode ser ingênuo. Você tem que ter aquela coisa de ninguém tira o que é meu. Isso tem que ter, sim. Mas tem que manter a lealdade, a dignidade. Tem que manter a lealdade e, na política, principalmente a gratidão. Então você tem que manter a sua palavra. Porque até mesmo o seu adversário, ele vai te respeitar se você for um homem de palavra. Então, você sendo um mau ou um bom político, a última coisa que você pode perder é a palavra. E até onde as piscinas e as braçadas ajudaram você nisso? Ajudaram muito, Leda, a entender que você pode ser hoje alguns novos partidos. Esses partidos que têm um envolvimento de pessoas que nunca foram políticas e nunca viveram a política, como era o meu caso. Só que eu tive uma formação de 1 ano em Brasília como secretário nacional, visitando muito o Congresso. Então, isso no governo Temer? Isso, o governo Temer. Assim que o impeachment, que a Dilma caiu, eu fui convidado. E você começa a entender que nem sempre aquela pessoa que está mais preparada na teoria para ser um bom político, porque primeiro ele tem que ser um bom candidato. Então isso eu entendi durante a eleição. Eu tenho que convencer o eleitor, eu tenho que passar para o eleitor que eu tenho chance de vencer e tem que depois disso tudo, eu tenho que passar conhecimento e segurança para ele. Porque o eleitor não vota em perdedor, Leda. Isso eu falo, inclusive, para as pessoas que vão se candidatar agora a vereadores em 2020, que é uma outra janela de oportunidade, onde vai ter uma grande renovação, que você tem que ir para a rua. Não adianta
você querer cativar as pessoas somente pelas mídias sociais. As mídias sociais são muito positivas, leva ideias, mas se você para uma pessoa na rua e ela para te ouvir durante 2, 3 minutos e você olha nos olhos dela, essa pessoa vai multiplicar voto para você. Então você tem que esse contato, e isso acontece na Câmara dos Deputados. Se você, um deputado já eleito, não entender que quem vota ali são 513 pessoas, que representam 220 milhões, por isso que tem muitos deputados que não são recordistas de votos, mas que conquistam ali na Câmara dos Deputados porque tem essa percepção, até de estados menores do que o Rio de Janeiro e São Paulo. E você acha que há uma renovação efetiva? Por exemplo, por que eu estou perguntando isso? Porque eu conheço o Marcel Van Hatten, Sim. Conheço o Kim Kataguiri, conheço o Fernando Francischini, Sim. que são os mais novos que eu entrevistei. São ótimos. E a gente sente que eles estão realmente com vontade de fazer coisas. Sim. Que nem eu acho que está acontecendo Sim. com você. Né? Muita você quer vontade, muito resultado, empolgado. você Sim. quer um país melhor. Sim, sim. Né? Independente aí até do partido, mas claro. E o que você vai defender lá na frente. Né? Você Sim. quer um país melhor, você não quer claro. a corrupção. O que você não quer da velha política ou da política o que a gente o que vê mata o nosso acontecendo? país, Leda, e o maior trunfo do governo Bolsonaro é o combate à corrupção. Nós temos aí pouco mais de 20 ministérios, né? 20 ministérios, 22, mais ou menos, 22 acho. ministérios. E antigamente era um balcão de negócios, né? Era um verdadeiro cabide de empregos, onde você não tinha pessoas com habilidade específica e tecnicidade para ocupar aquele cargo. E hoje os ministérios, eles são, em sua grande maioria, ocupados por pessoas com habilidade específica para dirigir aquela política pública específica. Então, o meu maior orgulho de fazer parte desse governo é que o executivo escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro é muito bom. Exemplo é o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que é tão bom, que ele convence a todos. E é uma pessoa tão simples, Nossa, eu fiquei simples. encantada com ele, vou falar a verdade. Tem entrevista dele aqui no que canal. Bom, que bom. E é uma pessoa simples, Sim. uma pessoa tranquila, uma pessoa que sabe muito. O Bolsonaro, aliás, na entrevista que também está aqui no canal, Sim. já eleito, são duas, mas na entrevista já eleito, ele me disse que o Tarcísio tinha um HD na cabeça. Eu achei engraçado e tal, mas quando eu entrevistei o Tarcísio, eu vi que tem mesmo. Sim, né? sim, Quando ele sim. se refere a uma estrada, Sim. ele sabe a cidade em torno, ele sabe a reivindicação daquela população. Sim. Ele é muito eficiente, né? E muito atento. É muito eficiente, é muito calmo, é uma pessoa serena. É um técnico, né? E que onde a gente prestigia ele nas comissões, da qual ele visita hoje na Câmara, que são 25 comissões de diversas áreas, ele mantém o equilíbrio mesmo quando ele quase não é criticado, porque realmente mas mesmo quando ele é massacrado, ele fica firme, né? Ele mantém, e isso é muito importante quando você ocupa um Você cargo também tem esse executivo. temperamento, né? Você é calmo. Eu já perdi a calma algumas vezes, porque o que me tira do sério, Leda, primeiro, é lutar contra um adversário que não pensa absolutamente nada. Ele não é nem de esquerda nem de direita. Ele é ele. E ele não tem causa nenhuma. Ele quer se dar bem. Em causa o bolso dele. Geralmente é o bolso. Esse deve ser o mais irritante, né? Pra enfrentar. Esse é o mais irritante, mas porque ele diz... a esquerda, você sendo direita, Sim. a esquerda é uma questão de ideia também, né? Mas o que me irrita também, eu diria que é praticamente um empate, é quando eu me vejo num confronto, né, de ideias com um deputado de esquerda, por exemplo, e que eu percebo que o que ele está falando, nem ele acredita. Ele só faz aquilo porque é muito fácil você fazer um discurso dramático na tribuna ou numa comissão para agradar o seu público eleitoral que você criou alguns anos atrás. E eu tenho certeza absoluta, como tem alguns, que não acreditam mais no que falam. E isso é muito triste. Ele está ali para garantir a permanência dele no poder, as regalias que se tem quando você é um deputado federal. Se você quiser, você tem muitas regalias. Eu, por exemplo, optei para não fazer nenhuma viagem ao exterior esse ano, controle de gasto, gabinete forte, tanto que eu terminei na 10ª posição do ranking dos políticos, entre deputados federais e senadores.
Então, o Marcel Van Hatten, ele está entre os primeiros também, Tá lá o Kim também. Kataguiri, acho que o Felipe Francischini também, acho que está ali entre os 20 primeiros. Então, eu acho que são pessoas que vieram, eu acredito sim que houve uma renovação, mas acredito que entre os 50% que entraram, existem pessoas com um pensamento antigo também que entrou nessa leva. Ainda vai levar um tempo, como diria Lulu Santos na música, né? Ainda vai Só- levar um tempo, mas eu nós estamos acho que caminhando. estamos. Você sente isso? Eu sinto. Que estamos melhorando? Eu sinto isso, e eu sinto isso pela polarização. A polarização, para mim, muita gente fala, a política está polarizada. Eu vejo isso positivo. Claro que é positivo. Imagina se não tivesse polarizado. Imagina se só tivesse o Flamengo no Rio de Janeiro, se não tivesse o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. Você tem que ter a polarização. A polarização faz com que o cidadão ele tenha um maior engajamento na política. Eu nunca vi tantas pessoas falando sobre política e querendo se candidatar como eu vejo hoje. Então, se isso tivesse acontecido há 30, há 25, há 20 anos atrás, com certeza a gente estaria melhor. Mas o grande problema para mim, Leda, do nosso país, é o judiciário. Se o judiciário fosse nota 10, a gente teria hoje uma leva de políticos que não estariam mais exercendo a profissão. Estariam presos, como alguns já estão. Então, o judiciário, realmente, a gente tem que renovar o judiciário. É fundamental, né? É fundamental, é de fundamental importância. Eu fico rezando para isso. Mas você mantém o otimismo. Você acha que tem gente interessada no Brasil ou na Câmara dos Deputados do Brasil? Eu mantenho sempre o otimismo. Ainda mais com a vitória do governo Jair Messias Bolsonaro. Eu mantenho muito otimismo. Você sempre foi de direita? Quando você nadava, você tinha posição política? Não, não, eu sempre tive uma posição. Todo atleta, ele é muito disciplinado, e todo atleta, ele quer ver a sua vitória limpa e ganhando de um adversário limpo. Tá aí o controle antidoping, por exemplo, né? Que a gente é baseado na regra, né? Mas eu sempre parti do princípio que o maior problema do nosso país é a corrupção. Então, Você sentiu isso no esporte? Dava para sentir? Dava para sentir. O esporte, depois de a gente vê pelos nossos jogadores, né? Vamos fazer uma ligação do... Eu não sou Flamengo, eu sou Fluminense. Eu sou Flamengo. Mas então vamos fazer uma ligação do Flamengo hoje. E o nosso cinegrafista Omar é Botafogo. Vamos comparar o Flamengo de 82 com Zico, Leandro, Júnior, Andrade, e vamos comparar com o Flamengo de 2019 agora, que quase foi campeão do mundo. Uma equipe maravilhosa também de 2019. Só que eu vejo as entrevistas dos jogadores de 82 e hoje os jogadores têm até mais oportunidade do que tinham os jogadores de 82. Claro. Mas parece que os jogadores de 82, assim como os compositores de escola de samba, né, que faziam letras belíssimas, parece que em 82 eles tinham mais escolaridade e eram mais românticos. Você vê a dificuldade hoje de você renovar o contrato de um atleta com 1982. Então, o esporte, pelo fato de ter recurso envolvido, né, ele perdeu um pouquinho do seu romantismo. Ele não perdeu a sua eficiência. A eficiência aumentou. Os atletas hoje são mais capacitados em função da preparação, moderno, mas perdeu o seu romantismo. E na sua época de nadador, faz um resumo rápido para mim assim, dos seus principais títulos. Eu fui campeão brasileiro muito jovem, com 15 para 16 anos, adulto. Estive em 2 Olimpíadas, em 3 Pan-Americanos, fui campeão mundial universitário, fui campeão pan-americano, sul-americano diversas vezes, brasileiro. E fui da seleção brasileira dos 16 aos 32 anos. Depois passei a nadar no mar, Travessia dos Fortes, Copacabana, aquela prova que a Rede Globo transmitia. Aí depois eu me despedi com uma travessia do Leme ao Pontal, 35 quilômetros, em homenagem ao Tim Maia, em 2008. Caramba! E aí depois eu passei a fazer um evento para a Rede Globo chamado Rei e Rainha do Mar, que ficou sendo transmitido vários anos pelo Esporte Espetacular. E passei a ter uma assessoria em Copacabana, passei a virar mais animador e motivador de pessoas, me fantasiando, dando treino aí em cima de uma prancha de stand-up. E a assessoria esportiva virou um sucesso. Até hoje ela tem, hoje eu dei treino. A equipe dos gladiadores. Você mantém essa? Mantenho segunda de manhã, agora eu estou em recesso na Câmara, mas segunda de manhã dou o treino, vou em casa, almoço, pego o avião e vou para Brasília. E retorno sexta-feira e dou o treino sábado de manhã. Então eu sou professor de educação física segunda de manhã,
e sábado de manhã. E aí... Isso, e você corre também maratona, não é isso? Não, Ou você nada não, só grandes nado distâncias? grandes distâncias. Isso tá sequinho, né? Magrinho, Leda. Eu tô com o mesmo peso desde os 17 anos. É mesmo, Me né? cobram às vezes para eu engordar, mas eu tenho dificuldade em engordar. Que sorte, hein? Eu como bem. E agora Brasília eu tive um efeito inverso. Porque a maioria dos meus amigos que se tornaram deputados federais como eu, engordaram muito. E eu emagreci em Brasília. Eu emagreci. Eu acho que aquela pressão emocional, né? Que a Mas gente você sofre, nada lá também? Você nada todo dia? Eu nado quarta-feira de manhã no Lago Paranoá. Terça e quinta eu nado numa academia em Brasília. Então você mantém Mantenho. Bem três cedinho. atividades de natação ainda por semana? Ainda por semana. Além dos treinos? Além dos treinos que eu dou aqui e das daqui. natações que eu faço os domingos aqui, às vezes, no Rio. E tenho viajado muito o estado do Rio, né? Não paro, né? Então, aqueles 54 municípios que eu estive pedindo voto, eu tenho voltado, porque além de você ter que agradecer, você tem que fazer uma política real, né? Física, né? Para ver como estão sendo O que aplicados os você recursos. sente? Porque a gente no Rio de Janeiro sente uma decadência muito forte, Sim. né? Com muita gente, muita placa de alugas, muita loja fechando, muito restaurante fechando. Dá uma certa tristeza, né? Quando Sim. a gente vem do aeroporto e vai passando pela orla, sabe? Você vai vendo aluga, se vende, se aluga, se Sim. fechou. Aí alguém fala, vamos naquele restaurante, já fechou. Vamos naquela loja, já fechou, né? E você sente isso no estado do Rio também? A situação do estado do Rio é grave? Leda, a situação do estado do Rio é muito grave. Eu sou morador do município do Rio há 42 anos, a minha idade. E a situação específica do município do Rio de Janeiro que a gente multiplica com os outros 91 municípios, em menor escala, mas a situação é muito parecida. O problema do Rio hoje e dos outros municípios, o mais grave para mim é o habitacional. A gente deixou correr solto invasões de terra, a gente não se preocupou com o controle de natalidade. É verdade. Então, a favelização hoje, a favelização, cresceu por exemplo, absurdamente. Hoje eu diria que o município do Rio de Janeiro é uma favela com pontos de cidade. Se você sobrevoar o Rio de Janeiro hoje, você vê pontos de cidade numa imensa favela. Você vê estados paralelos. Eu tive uma vez como voluntário, antes de me tornar secretário, ali no Complexo da Maré, na Vila Olímpica da Maré, eu fui um dia para nunca mais. Para nunca mais no sentido que eu temia a minha segurança. Eu dei uma aula de natação, inclusive tem um rapaz hoje que trabalha comigo, que é o Vinícius, desse projeto, trabalha até hoje, está fazendo educação física, mas eu fui cercado por meninos, armados até os dentes, mantive a calma do motorista da prefeitura que tinha me levado, que ele ficou bem nervoso, tive até que mostrar a minha tatuagem olímpica, falar que eu era um atleta olímpico, que vinha ali para... Mas eu temi pela minha segurança. Então hoje, e para fazer campanha também, eu não entrei em comunidade carente. Porque toda comunidade carente você tem que falar com o chefe do morro ou o chefe daquela comunidade. E para mim não tem diálogo com o bandido. Então eu preferi fazer a minha campanha que chegasse nesses lugares através de mídia, né? Quem viu e gostou e simpatizou, votou, tive votos sim nessa região, mas eu não entrei em comunidade carente. Então hoje você tem estados paralelos, onde você não entra nem com sofá nas ruelas. Então, como é que você vai ter dignidade? Como é que você vai... Família, você não tem presença de família. Como é que você vai trocar tiro com um rapaz de 14, 15 anos que não teme a morte e que quer morrer? Então, a gente vive um problema que se a gente não resolver o problema habitacional do município do Rio de Janeiro, a gente não vai resolver o crime. E isso, na verdade, não é só um problema do Rio de Janeiro. Não. Né? A gente vê no Ceará, Fortaleza e outros estados do Nordeste. Eu até estou sendo injusta porque eu não estou me lembrando de nenhum outro que seja tão violento. O Rio Grande do Norte, por exemplo... Também tem violência. E que aí eu vou alfinetar o PT, governado por uma governadora do PT, é o estado que se mata mais negro no Brasil. Então, quando... É o Rio Grande do Norte. É o percentual mais elevado. Então, quando você fala que o presidente Jair Messias Bolsonaro é fascista, é racista, o estado do Rio Grande do Norte, governado pelo PT, é onde se morre, onde se mata mais negro no Brasil. Eu vi um depoimento seu no Instagram, bastante... Agora, você fala com uma calma, né? Você não perde a calma, né?
Eu perdi a calma uma vez. Você esculhamba um clipe da Ludmilla. Ah, da Ludmilla, da maconha. Sim, ela, sim. Inclusive, pelo clipe, Sim. ela planta e vende por R$1, né? Sim, sim. Eu não conhecia o clipe, eu vi na sua postagem. Eu fiquei horrorizado, Leda, porque aquele meu vídeo eu fiz sem escrever nada, sem deixar nada pronto, foi natural, se eu não me engano. Você chegou lá, sentou e falou aí? Eu sentei e falei. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama, a verdinha, a R$1. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha, R$1. Essa é a letra da cantora Ludmilla. Então, no horário de 11 horas, quando as crianças brasileiras assistiam Xuxa, TV Colosso, TV Globinho, agora assiste a Fátima Bernardes promovendo uma apologia ao consumo da maconha. Porque eu vi uma reportagem. E eu lembrei dos tempos da Globo. Desde quando você trabalhava lá, eu esqueci até de citar o Balão Mágico, né? Que veio o Balão Mágico, veio a Xuxa, veio a TV Colosso, veio a TV Globinho. Eu adoro televisão, eu adoro televisão, Leda. Eu cheguei a ser comentarista de Sport TV durante muitos anos, né? E a minha paixão, eu adoro televisão. Então, eu tenho essas datas na minha cabeça, a Xuxa fazendo sua estreia lá em 86, não foi em 87. E hoje você vê um programa da Fátima Bernardes, nada contra a pessoa da Fátima, né? Mas ela é responsável pelo programa dela, ela é responsável pela sua equipe de produção, assim como o canal de televisão também. Hoje você não pode fazer propaganda de cigarro mais na televisão. Hoje você só pode fazer propaganda de bebida alcoólica depois das 9 horas da noite. Como é que você faz apologia à maconha às 11 horas da manhã na TV Globo? A nossa sociedade, Leda, ela está destruída. Se você sai à noite, você vê jovens de 15, 16 anos tomando cachaça como se estivesse tomando um Gatorade. A maconha é sim uma porta de entrada para outros vícios. Pode ser para muitas pessoas, para poucas pessoas, algumas mantêm o controle. Mas você põe em risco a vida de jovens, você estimula o tráfico. E quando a Ludmilla veio com uma desculpa te falando que é a grama, ela não fuma grama, ela não fuma alface. Então aquilo ali é nítido, uma apologia, sim, ao uso da maconha. E que eu, como cidadão, como atleta, que foi contra doping, eu não posso permitir que pessoas façam propaganda de algo que eu não desejo para minha filha. Eu não posso permitir que pessoas vão contra a lei. Tem muita gente que é a favor da legalização da maconha. Eu acho que o debate super positivo. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou com 42 anos, amanhã eu posso mudar de opinião. Muito difícil eu mudar de opinião nesse sentido. Mas mude a lei, então. Convença os 513 deputados e os 81 senadores que maconha é legal. Só que atualmente é contra a lei. E o brasileiro não está acostumado de ir contra a lei. O brasileiro está acostumado de ir contra as leis. E isso que leva a nossa sociedade a essa desordem. Então, quando o Nelson Motta, por exemplo, vai lá no jornal O Globo e estampa que fumou maconha a vida inteira, ele comprou essa maconha onde, Leda? No supermercado? No posto de gasolina? Comprou na loja de conveniência? Não. Ele comprou, possivelmente, de uma pessoa e que está fazendo alguma coisa ilegal. Sim, mas é verdade isso, sim, né? Não tem comércio legal da maconha. Não tem então, comércio legal da maconha. Tem que concordar que só pode ter sido pelo comércio ilegal. Sim. Mas essa política antidrogas do Brasil não deu resultado. Aliás, não deu no mundo inteiro, né? Sim. Não é no Brasil. Não teve política antidrogas que deu certo. Né? Leda, é preciso fazer alguma coisa, porque de um lado tem a maconha usada como medicamento, que acho que agora foi liberado pela Anvisa, né? Mas acho que ainda não foi liberado para a pessoa plantar. Eu estou falando do pai da pessoa que tem epilepsia ou autista ou uma doença dessas que a maconha comprovadamente, porque entrevistei vários pais e várias mães que não são usuários de maconha, mas gostariam de dar o canabidiol para os filhos, porque diminui absurdamente o número de crises, né? É eficiente. Sim. Né? E os pais que vivem esse problema sabem mais do que ninguém sobre e tem que ser ouvido. E eu estou falando de pais não usuários, né? Pais que só entraram nesse assunto a partir de filhos doentes.
E, então você fica muito comovido com Sim, aquela sim. situação, né? Acho que ainda falta melhorar essa lei, né? Porque Sim, eu acho que ela sim. permite agora o uso da medicação, mas não Eu acho que tem permite que sempre, Leda, a coisa doméstica da medicação. as leis e os deputados, eles têm que ouvir a sociedade. Então, ouvir esses pais que têm essas experiências É fundamental. é fundamental. O que eu não posso concordar, Leda, é você fazer uma propaganda. Totalmente desnecessário o que aconteceu. O maconheiro, ele vai continuar sendo maconheiro. Mas você pôr às 11 horas da manhã na Rede Globo, a Ludmilla tem 19 milhões de seguidores no Instagram. Eu não sabia. Eu tudo fui ver, tem isso? mais seguidores que o Bolsonaro. Jura? 19 Eu nem sabia milhões, 19, também. eu vi hoje, né? Porque eu falei, cara, deixa eu ver quantos seguidores tem a Ludmilla, 19 milhões. Aí quando você faz uma propaganda dessa na televisão, que é uma propaganda, a Rede Globo fez uma propaganda dizendo que, entre aspas ali, que é bacana você ser consumidor de maconha. É legal você ficar chapadona. Como é que uma criança, hoje, que não tem família, que está desestabilizada e que é seguidora da Ludmilla, que está entre os 19 milhões, ela fica muito propensa a mergulhar nessa oportunidade que está sendo demonstrada. Então, a responsabilidade que tem o canal de televisão, eu sou totalmente a favor da liberdade, Leda. Eu converso com qualquer político de qualquer partido. Abro o meu coração, nós somos seres humanos, passíveis de erro. Não quero condenar também, crucificar a Fátima Bernardes por isso, Eu acho que a e nem a Fátima pode Ludmilla. até não ter acompanhado, às vezes ela não viu o clipe antes. Eu também A gente não sabe. eu também quero acreditar nisso, porque, poxa, a Rede Globo tem profissionais excelentes, eu falei isso no meu vídeo. A própria Fátima Bernardes, ninguém se sustenta tantos anos na televisão ela é muito competente. sendo incompetente. Então, mas o que aconteceu é um erro gravíssimo. Então, eu quero acreditar, só que tem o lado político meu, que não é mais ingênuo, que também eu gero uma dúvida. Eu também passo a acreditar que tem movimentos que querem fazer de tudo para que esse governo não dê certo. E o governo é contra a legalização do uso das drogas, né? É contra a legalização da maconha. Então eu também fico com aquela pontinha de dúvida, porra, será que não está fazendo isso para provocar? Então eu também fico indignado nesse ponto. A gente não pode ser ingênuo não, Leda. Não pode, como é que você falou? Você não tem que ser leal, mas não pode ser ingênuo. Não pode ser ingênuo. Vou ficar com isso bem na minha cabeça. Isso é muito de prova de travessia no mar. Você tem que ser leal. Você não pode afundar o amigo ali no contão de uma boia, dar um caldo no cara. Mas você tem que saber defender a sua posição. Ele tem que temer um pouquinho você. Você tem que saber abrir o braço um pouquinho para ele você não deixar ele passar. Então você tem que ser leal, mas não pode ser ingênuo. Não pode dar uma cotovelada forte, mas você pode botar o braço para ele não te passar. Então é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. É uma estratégia. Tem estratégia. Tem estratégia. E qual que é o sonho do Luiz Lima, deputado? Leda. Qual é o projeto que é seu, sei lá, que você gostaria que fosse seu carro-chefe, Sim. que você tem mais carinho? Leda, primeiro é manter o equilíbrio em Brasília. Você, quando se torna um deputado federal, você ganha uma carteirinha dessa aqui, ó. Deputado federal. Nunca tinha visto. A carteirinha aí vem. Nunca ninguém me mostrou. É bonitinha, Deixa legal. eu mostrar aqui. Ninguém me mostrou. Ela é bonita. Olha aqui a carteirinha. Tá vendo? Aí abre, Câmara dos Deputados, deputado e aí federal, tem foto, e os dados pessoais, né? O sangue e tal. E essa carteirinha, Leda, ela tem 115.119 pessoas aqui que depositaram a confiança em mim. Então é de arrepiar. E é de arrepiar tanta coisa em Brasília, você poder defender essas pessoas e defender as pessoas também que não acreditaram em você. Então é algo mágico. Eu quero viver esses 3 anos que ainda faltam. Não quero me deslumbrar. O poder, ele deslumbra muitas pessoas. Muitas pessoas ficam obcecadas pelo poder. O poder é bom. É muito gostoso você saber que você pode influenciar a vida dos outros. Você pergunta que outro dia eu fiz, deu uma confusão. Você tá lúcido? Tá lúcido, né? Você fez pro Lobão. Eu vi. Você não quer se deslumbrar. Eu não quero me deslumbrar. Eu quero manter o equilíbrio, o bom senso e quero continuar dando os meus treinos segunda de manhã e sábado de manhã. Quem sabe no futuro próximo adquirindo certas habilidades de equilíbrio emocional, administrativo, também fazer parte do poder executivo, para você realmente... Você tem vontade de ser o quê? Prefeito do Rio?
Não sei, Leda. Ainda não está definido isso para Não, você? eu fiz um vídeo até de brincadeira e que deu uma confusão. O governador Wilson Witzel, desde quando ele se tornou governador, até na campanha, ele esteve na minha casa, lá na Barra da Tijuca, os deputados federais, muitos do Partido Bolsonaro apoiaram. Eu hoje em dia estou muito triste com a postura dele, subiu no trio elétrico do Flávio Bolsonaro, em Copacabana, viveu a campanha. Realmente ele pegou carona. O nome juiz ajudou muito, a ocasião ajudou muito e a parceria com o Bolsonaro ajudou muito. Então foram esses atozinhos que fizeram de um desconhecido, que não teria nem 30 mil votos se fosse candidato a deputado federal, não teria, dificilmente seria eleito pelo PSC, não passaria de 30 mil votos, isso eu bato firme, mas que ele foi ao segundo turno e venceu o Eduardo Paes, muito ligado ao MDB, com uma rejeição muito grande no interior do estado do Rio de Janeiro, principalmente pelaquela frase sobre Maricá, e isso replicou no interior do estado. E o Wilson se elegeu, e logo nas primeiras semanas ele falou que queria ser presidente do Brasil. E aquilo me incomodou de tal maneira, porque faltou a gratidão. Gratidão você tem que ter. Eu tenho certeza absoluta que quem o elegeu foi Jair Messias Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro sendo presidente do diretório do PSL aqui no estado do Rio de Janeiro, que o apoiou. Então, passaram 6 meses, eu estava em recesso no meio do ano e viajei o estado e gravei um vídeo ali em Teresópolis, pegando o dedo de Deus. E eu gravei um vídeo mais ou menos assim: Oi pessoal, eu sou o Luiz Lima, deputado federal, estou visitando o estado do Rio de Janeiro, conhecendo cada município, conversando com cada vereador, com cada prefeito, com um cidadão, porque cada município tem sua característica. Tem o seu déficit na saúde, na segurança, no empreendedorismo, e estou me preparando para ser o melhor governador do Rio de Janeiro no ano de 2022. Cara, e soltei esse vídeo. Foi uma provocação para ele sentir na pele o que ele estava fazendo com o presidente. Eu fiz de propósito. Ele estava fazendo, o que eu fiz com ele foi exatamente o que ele está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro, e totalmente desnecessário. E repercutiu? Repercutiu. Ele sentiu? Olha, Leda, eu nunca mostrei isso aqui para ninguém, só o presidente Jair Bolsonaro tem. No dia 4 de agosto, ele viu o vídeo e ele escreveu: estuda bastante, vai precisar mais do que isso, e me mandou foto de metralhadora. Isso era à noite. Caramba! Isso era 10h30 da noite do dia 4 de agosto. E aqui começou uma discussão entre eu e ele, grande, e ele começa aqui um tópico: quem tem medo de sombra não sai no sol. Então, quando você vê um governador de estado incomodado com um deputado federal de primeiro mandato, que manifesta a vontade de ser governador em 2022, e ele faz isso usando o cargo de governador, ameaçando um deputado federal do seu estado, isso para mim é covardia, isso não é valentia. É forte. É muito forte. O que ele escreveu aqui é muito forte. Eu conversei com alguns deputados da Câmara dos Deputados e amigos, né? Mas ele te ameaça mesmo, assim? Além desse, vai estudar e tal? Ele manda eu estudar. Ele nunca tinha sido político, né? Ele virou governador, não foi nem vereador de Cachoeira de Macacu, com todo respeito a Cachoeira de Macacu. Mas quem tem medo de sombra não sai no sol. E depois fala muito mal de Jair Bolsonaro, fala muito mal do governo. Aí eu na tribuna eu fiz um recado para ele. Mas isso me espanta. Hoje, para você ser governador do estado do Rio de Janeiro, e eu falei isso no vídeo, não é só com um tiro na cabecinha que você vai resolver os problemas do Rio de Janeiro. É com controle de gasto do estado, que não está sendo feito. É com o controle da máquina pública. É ocupando as secretarias do estado, assim como o Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro fez nos ministérios, com pessoas técnicas e não com indicação política. Mas o que me causou espanto nisso aqui, que eu não mostrei para nenhum jornalista, só que eu vou seguir o que alguns amigos deputados meus falaram para mim: Luiz, se isso acontece comigo, no dia seguinte eu convoco uma coletiva de imprensa e mostro. Só que chegou o momento de mostrar, eu recebi. Hoje eu até conversei com a minha mãe, a minha mãe até falou para mim: não, meu filho, fala lá para a Leda o que aconteceu. Então aconteceu isso. É um governador que tem que ter equilíbrio emocional para ser governador. E se ele fosse incomodar com cada deputado federal
com cada deputado estadual que vislumbra ser candidato a governador em 2022, Fora ele as está outras perdido. pessoas todas que não são deputados, mas também querem. Claro que sim, porque se você teme, isso está mostrando claramente um sinal de fraqueza. Uma coisa que me aflige um pouco nesse momento no estado do Rio de Janeiro, e eu tenho que perguntar para você, porque você é um Sim. deputado federal, você citou várias vezes o nome do Flávio. Sim. O Flávio Bolsonaro está sendo alvo de uma série de acusações e processos, e, né? Tem toda uma movimentação, o Queiroz e não sei o quê. Como é que você vê isso tudo, hein? Leda, eu acredito muito no Flávio. Eu me filiei ao PSL porque o Flávio foi até a minha casa levar a ficha de filiação poucos dias antes de terminar a inscrição no prazo. Eu fui indicado pelo Major Denícola do Ministério da Defesa ao presidente Jair Bolsonaro, que me ligou em março me convidando, prontamente aceitei, e o Flávio, como presidente do diretório do PSL, diretório estadual, foi até a minha casa. Queiroz, inclusive, eu também conheci, né? Você é um dos que conhece o Queiroz. Conheci o Queiroz porque o Queiroz andava muito com o Flávio. Em todas as oportunidades que eu tive com os dois, eu tenho ótimas recordações. São pessoas que eu vi durante a campanha agindo de forma muito correta. O que eu não vejo de forma proporcional na investigação em relação ao Flávio é o mesmo empenho nos outros 30 deputados que estão à frente dele aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com movimentações muito maiores. Nossa, tem um deputado, o presidente da casa, tem 40 e tantos milhões. Mais de 40 milhões. Mais de 40 né? milhões, não sei se 42, se eu não me engano, 43, se eu não me engano assim. o Flávio é 1 milhão. É 1 milhão e 200, parece 1 milhão e 100. Ou 1 e 300, mas proporcionalmente sim. há deputados com 45 milhões, 43 o milhões. que é muita diferença. Mas eu parto do princípio, Leda, todos nós temos que ser corretos. Eu acho que corrupção não tem cor, não tem partido político, não tem sexo, não tem gênero, então você tem que ser punido com rigor. Mas o que eu estou acompanhando é que o Flávio ele está sendo perseguido no estado do Rio de Janeiro de uma forma cruel. Por exemplo, você vê o que o próprio governador do estado fez no caso Marielle, naquela confusão toda com o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu só faço um pedido. Se está investigando o Flávio, que investiguem todos os envolvidos, assim que deve ser. Então, eu vejo hoje o Flávio sendo investigado, principalmente porque é filho do presidente do Brasil. Você falando em filho, você falou que tem uma filha, 14 né, anos 14 já. anos? 14 anos. E ela nada? Ela nada, é campeã brasileira de natação. É mesmo, você fez escola em casa mesmo. Campeã brasileira de natação, tá com 14 anos. E é um orgulho para mim. Tá indo bem no colégio também, tá estudando bem, Leda. Muito bom, né? Muito bom mesmo. E a Milene é campeã brasileira também. É sua mulher? Minha mulher, a mãe da Luísa, foi campeã brasileira de natação também. Então é uma família campeã brasileira de natação. Exatamente. Então vamos esperar que Luísa vá a Olimpíadas, Pan-Americanos, Pode etc. ser, é uma soma de coincidências, né, Leda? Mas parece que sim, ela já é campeã, né? Mas ela tem chance, assim como outras meninas da idade dela também tem chance. Mas é uma moçada que dá um prazer ver, É né? verdade, com certeza. Né? Com Dá um certeza, orgulho, Leda. assim. Muito orgulho, muito bom. orgulho. Muito bom. Bom trabalho, Luiz. Muito obrigado, obrigado por Leda. você ter vindo. Adorei te Muito reencontrar. obrigado. Muito obrigado, Eu acho que o Leda. nosso encontro foi há 21 anos atrás, gente. Foi no Sem Censura, aqui no centro do Rio, em 99 ou 98, Faz tempo. Faz tempo, o tempo voa, né, Leda? O tempo voa. Dá uma caneca para você, que é Obrigado. o símbolo do canal. Obrigado, O link Leda. está aqui na descrição, se você, mesmo sem ser convidado do nosso canal, quiser ter a caneca. Sim. E a gente agora está tendo o apoio da Cleusa, dos doces Sodier. Que bacana. E aí eu vou dar para você levar para casa, para a Que Luísa. bom, vou levar sim. Para a Milene, para sua mulher e para você. Obrigado. E agradecer muito por você ter vindo, super Obrigado. valeu. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Valeu, até o próximo, hein?